dia a todos, bom dia aos nossos alunos, bom dia a toda a comunidade maquinzista, aos nossos professores, aos nossos participantes. Eu vejo ali a professora Maria Leonor, a professora Irineu, também os nossos alunos, nossos convidados, Cristina, que vem acompanhando todas as lives, a Esther, o João. Com muita alegria que hoje recebemos o professor Mauro Rosa. O professor Mauro Rosa é um amigo, e uma amizade recente, mas uma amizade que já vem rendendo muitos frutos, uma parceria que iniciamos com a Casa de Rui Barbosa, que através desse projeto, muitos cursos, muitas palestras, muitas atividades acadêmicas serão realizadas ao longo desse ano, e a gente quer desde já agradecer ao professor Mauro Rosa disponibilizar o seu tempo, a sua agenda, para estar conosco nessa manhã, falando do tema da argumentação jurídica para os nossos, então, alunos de direito. Queremos agradecer também ao nosso professor Vladimir, que tem estado conosco nessas jornadas acadêmicas, nosso diretor, que vem sempre encampando as nossas ideias, as nossas sugestões. E desde já eu quero deixar o meu agradecimento também ao professor Vladimir. Estamos entrando na nossa segunda semana, já tivemos uma semana de muitas palestras, de muita temática jurídica, muitos temas interessantes, de todos os ramos do direito. E nessa segunda semana, outros ramos ainda não alcançados serão alcançados nessa semana. Estamos iniciando hoje com a temática da argumentação jurídica. Vamos passar a palavra, então, ao nosso professor Vladimir, para a sua saudação inicial. Bom dia, querido amigo, professor Antônio Renato. É sempre uma alegria imensa vê-lo bem. Iniciamos a segunda semana, como bem colocado. A semana passada foi espetacular. Anotei muita coisa, coloquei muita coisa na minha mente já para pesquisar e ir atrás de temas que me provocaram de forma muito intensa. Que bom! E pelo início da segunda semana, eu tenho certeza que ela será no mesmo patamar, porque ter o professor Dr. Mauro Rosa aqui conosco no Mackenzie Rio, falando a nossa comunidade, falando até além, porque vários outros professores, até de muitos da Universidade de São Paulo, estão acompanhando conosco as nossas jornadas acadêmicas. O Dr. Mauro Rosa é um intelectual, é um homem dedicado a sua vida inteira à pesquisa, aos estudos. Ele compõe um leque de áreas da ciência, um currículo impressionante. E é uma alegria e uma honra, falava com ele mais cedo, muito grande para nós, recebê-lo nesta manhã. Na sexta-feira passada, o Mackenzie foi honrado pelo convite para estar na abertura do ano acadêmico da Fundação Casa de Rui Barbosa, essa instituição sensacional que nós temos em nossa cidade, patrimônio do Rio de Janeiro, patrimônio do nosso estado, patrimônio do Brasil, patrimônio do mundo. E hoje o professor Mauro, cedido pela UFRJ, encontra-se laborando na Fundação Casa de Rui Barbosa com um trabalho maravilhoso e bendito. Portanto, professor Mauro, damos as boas-vindas e queremos que um amigo saiba que, estando no Mackenzie Rio, você está na sua casa. Muito obrigado pela gentileza do seu tempo, pelo seu carinho conosco. Eu, de forma muito especial, sou apaixonado pelo tema que o amigo vai tratar nesta manhã. Durante o meu mestrado, eu me detive nas obras de Haim Perryman, onde ele escreve muito sobre argumentação jurídica, e eu tenho certeza que será uma manhã espetacular com o senhor aqui conosco. Seja bem-vindo, amigo. Insisto, obrigado. Você está em sua casa. Obrigado. A sua abertura aumentou a minha responsabilidade. Mas eu queria dizer, gente, que antes de vir para o UFRJ e para a Fundação Casa de Rui Barbosa, eu passei por
diferentes lugares, em situações de magistério. Eu sou mineiro, como o sotaque revela, criado em Belo Horizonte, e no início do curso de letras, eu vivi experiências como estagiário em escolas de periferia de Belo Horizonte, lugares muito afastados do centro e com situações muito precárias. Imaginem isso no final dos anos 80, eu me formei em 89, 90. E mais para o fim do curso, já quase formado, eu fui contratado pelo Estado de Minas como regente auxiliar de ensino, aqueles contratos temporários, também ministrando disciplinas de redação em escolas de periferia de Belo Horizonte. Logo depois da formatura, eu virei professor universitário, porque me destaquei no campo da literatura na faculdade na qual me formei, e naquela época, isso foi antes da atual LDB, que foi promulgada em 96, naquela época não existia a exigência de mestrado para o ingresso no exercício do magistério superior. E iniciei ali a minha primeira experiência na antiga FAF-BH e na PUC Minas, como professor formador de docentes no norte de Minas. Nós ministrávamos no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, no Vale do São Francisco. Eram regiões muito pobres. Já aconteceu de eu precisar tirar cobras, jiboia, serpente de sala de aula para entrar com as turmas e iniciar a aula. E, mais tarde, já depois do doutorado, fui professor efetivo da Federal de Rondônia. Naquele estado, eu vivenciei, por exemplo, o magistério em comunidades ribeirinhas do Rio Madeira, de Porto Velho até Manaus. De modo que, e hoje estou no Rio de Janeiro, de modo que eu posso dizer para vocês que transitei por diferentes escolas, diferentes públicos, e aprendi uma coisa fundamental e que norteou a minha carreira. O que eu tinha de mais importante para oferecer para os meus alunos era a língua como objeto de ascensão social, a língua como instrumento de ascensão e de poder. Obviamente, sempre mostrando que esse uso da língua como instrumento de persuasão, como instrumento de argumentação, esse uso precisa ser pautado não só pela retórica, mas também, sobretudo, pela ética, não é? Eu queria dizer o seguinte, para falarmos de argumentação jurídica, primeiro nós precisamos perguntar o que é argumentação, o que é argumentar. Argumentar é provar, é apresentar instrumentos de prova. E nós temos alguns caminhos linguísticos para a construção das estruturas argumentativas. Obviamente, a argumentação ela não se dá só pela linguagem, pela sua estrutura, mas também pelo seu conteúdo. E, às vezes, o conteúdo é um conteúdo de verdade, mas também ele pode ser um conteúdo falso. E, mesmo sendo falso, ele pode vir maquiado de verdade. Bom, para que a nossa relação com a argumentação seja eficiente, então, nós precisamos dominar esses instrumentos. E aí, eu diria que nós temos 4 elementos fundamentais na academia hoje, existem muitos e inúmeros, mas há 4 fundamentais com os quais nós lidamos cotidianamente. Eu tenho absoluta certeza que os alunos da Mackenzie conhecem isso, sabem disso, usam isso.
Ocorre que, quando nós observamos os mecanismos desses instrumentos que já utilizamos, quando nós conhecemos, percebemos o modo de ser deles, o uso deles se torna mais eficiente. Então, eu quero aqui hoje fazer o elenco de 4 desses recursos. Eu vou chamá-los de argumento de lógica, argumento de comparação, argumento de exemplificação e argumento de autoridade. Pois então vamos, um a um, conhecê-los melhor, não é? O argumento de lógica, a palavra lógica é uma palavra que tem acepções, várias acepções. Então, às vezes, quando nós dizemos argumento de lógica, a pessoa pensa, lógica é aquilo que faz sentido, lógica é aquilo que tem razão de ser. Mas aqui, a ideia de lógica é a ideia que vem lá da filosofia, particularmente da teoria da argumentação, da retórica, não é? Então, a lógica, para nós aqui, ela se prende à noção de silogismo e de entimema. Todos vocês já conhecem um silogismo clássico, que seria aquele do Sócrates, né? Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Essa mesma estrutura eu posso transportar para outros conteúdos. Eu posso dizer, por exemplo, que Machado de Assis é um escritor canônico, um escritor clássico, que se imortalizou e virou modelo, daí essa designação, não é? Machado de Assis é um escritor canônico. Quando eu digo isso, eu digo algo sobre Machado de Assis. E Machado de Assis é apenas um escritor. É um escritor em particular no meio de um universo de escritores. E sobre Machado, eu falei algo. Machado é canônico. Ora, esse algo que eu afirmei é verdadeiro. Ninguém contesta, né? Todos nós sabemos disso. Se eu disser em seguida, todo escritor canônico é imortal, eu posso concluir que, então, Machado de Assis é imortal. Ora, o que é que nós temos? Nós temos 3 premissas. Uma premissa que falou apenas de Machado de Assis, uma premissa que falou de todos os escritores e uma premissa conclusiva. Então, aquela que falou só sobre Machado, nós vamos chamar de premissa menor ou premissa particular. E aquela que falou de todos os escritores é a chamada premissa maior ou a chamada premissa geral ou universal. E a terceira, obviamente, é a premissa conclusiva. Então, reparem, eu tenho frases que isoladamente são verdadeiras e tenho uma estrutura que estabeleceu uma relação de causa e consequência. Se isto, então aquilo, logo tal coisa. Ora, o que é que isso caracteriza? O argumento de lógica. Então, a melhor forma de explicar o que é um argumento lógico é através da estrutura silogística. Por quê? Porque ela organiza o raciocínio nessa relação importantíssima, que é a relação de causa e consequência. Ora, acontece que também existem silogismos que parecem verdadeiros, mas são falsos, são falaciosos,
traduzem um verdadeiro engodo ou uma tergiversação, não é? E o advogado, às vezes, quando ele está diante de uma causa com poucas provas, só lhe resta a linguagem. O único instrumento que ele tem diante de si é a linguagem. É ali que ele tem que depositar todas as confianças da sua atividade jurídica, né? Vamos lá ver como seria um silogismo com aparência de verdade, com várias verdades particulares isoladas. Vejamos, se eu disser assim, cobre é metal, alguém dentre nós aqui duvida disso? Não, todos acreditamos nisso, está lá na tabela periódica, a ciência demonstrou, cobre é metal. Se eu disser que cobre é metal e é condutor de energia, alguém duvidaria? Ninguém. Tanto é que o cobre está lá nas placas dos circuitos integrados, não é? Dos aparelhos eletrônicos. Se eu disser que ferro é metal, ninguém duvida. Se eu disser que também é condutor de energia, ninguém duvida. Se eu disser que aço é metal e é condutor de energia, a mesma coisa. Ora, então, nós temos a tendência de acreditar que se ferro, cobre e aço são metais e são condutores de energia, então todo metal é condutor de energia. Não é verdade? Acontece, se eu tivesse aqui comigo agora um ímã de geladeira e tentasse pregá-lo aqui, nessa minha janela de alumínio, o ímã de geladeira cairia. Então, se eu fizesse isso agora, isso seria um experimento. E esse experimento demonstraria a ideia de que alumínio não conduz energia magnética. Bom, mas aí pode ser que alguém aí da plateia, alguém de casa, seja especialista em física e queira afirmar que alumínio conduz, sim, energia magnética, mas num grau menor do que ferro e aço, por exemplo. Bom, aparentemente, diante de um experimento, seria irrefutável afirmar que alumínio não conduz energia magnética. Mas isso, então, exigiria uma demonstração. Seria necessário uma sucessão de argumentos para refutar essa verdade demonstrada pelo experimento, não é? Então, em termos de estrutura silogística, isso é o argumento de lógica. Vamos pensar isso no texto agora. Se eu quiser dizer, por exemplo, que eu não concordo com a pena de morte, eu preciso convencer o meu espectador. Então, eu posso, por exemplo, partir de um pressuposto. Eu posso dizer assim, se e somente se partirmos do pressuposto de que a vida humana é um bem muito precioso, ou o bem mais precioso, não podemos aceitar a pena de morte, uma vez que, havendo algum erro jurídico, esse erro seria irreparável, óbvio, depois da pena aplicada, não é? Então, o que eu fiz? Eu acreditava em algo, na insuficiência, na inadequação da pena de morte. Então, eu parti de um pressuposto, estabeleci uma relação de causa e consequência para defender essa ideia. Bom, vamos a um texto. Vejam, gente, nós todos temos uma biblioteca interior, uma biblioteca subjetiva.
Quando o doutor Vladimir abriu esta conversa, todos vocês perceberam digamos assim, a textualidade da fala dele. A fala dele tem organização, a fala dele tem mansidão, a fala dele tem cadência, tem progressão discursiva, há uma linha sequenciada de ideias. Isto se dá porque ele tem uma biblioteca interior de leitura. E essa biblioteca interior de leitura, associada às experiências que ele teve, isso compôs esse modo de falar dele, que é um modo de falar visivelmente marcado, de um lado, pelo direito, do outro lado, pela prática missionária. Então, é um homem que passou a vida diante das situações de embate jurídico, lá no exercício da advocacia, e um homem que passou a vida fazendo o seu ministério. De modo que esses dois campos de saber, de um lado o direito, do outro lado a teologia, deram para ele um universo de leitura marcado pela argumentação. E ele introjetou esses elementos. Então, eu falei da minha carreira, do início da minha carreira, para dizer para vocês o seguinte: os melhores elementos para a formação dessa nossa biblioteca interior, os melhores elementos são os clássicos da literatura. Eu vou citar um clássico aqui agora para vocês verem isso. Eu vou ler um trecho de um autor do século XVII, terceiro quartel do século XVII, 1650 aproximadamente, o período da redação do texto, e vocês verão o quanto ele é silogístico, o quanto ele é organizado, e organizado a partir de um tema absolutamente subjetivo. Vejam só, a primeira frase, fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de três princípios. Vou repetir. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de três princípios. Vejam que frase extraordinária. Ele apresenta nela o tema, um problema e uma palavra que anuncia uma hipótese. Vejam só, fazer pouco fruto a palavra de Deus. O que ele quer estudar? De que ele quer falar? Da má frutificação da palavra. Onde? No mundo. Ora, ele vem com o verbo poder. Isto pode proceder de apenas dentre três elementos. Ora, isto que nós estamos fazendo aqui agora é o quê? É uma relação comparável a essa da pregação que ele cita aqui. Aqui existe um eu que fala, existe um tu ou um vós que ouve, e existe um elemento de que se fala, que é a argumentação. Então, nós somos três agentes: professor, aluno e assunto, não é? Na pregação, o mesmo se dá. Existe aquele que prega, aquele que ouve e aquilo de que se fala, que é a palavra. E o autor, então, ele supõe que se há falha nesse objeto, deve haver um elemento responsável. Ele agora vai apresentar os três atores potencialmente responsáveis. Ou da parte do pregador, aquele que fala, ou da parte do ouvinte, aquele que ouve, ou da parte de Deus, aquele que é o autor da palavra a ser dita, né? Então, vejam, é um teólogo falando de um tema absolutamente subjetivo, que é um tema da religião,
mas ele organizou o raciocínio de maneira cadenciada, progressiva, em uma estrutura silogística. Mais adiante, no segundo parágrafo, esse primeiro parágrafo é um parágrafo longo, mais adiante ele diz assim: primeiramente, por parte de Deus, não falta nem pode faltar. Este é um argumento de fé definido no concílio e no nosso evangelho o temos. Notaram a estrutura epistemológica desse texto? Ele tem um objeto, a má frutificação. Ele tem os agentes, são 3. Ele sabe que um é o responsável, ele já anunciou isso, e agora ele eliminou a hipótese menos provável e apresentou os argumentos. É um argumento de fé, ou seja, é algo que não se pode contestar pela sua natureza de dogma, e é algo que está no Evangelho, e ele agora vem com as citações do Evangelho. Bom, eu não vou ler, obviamente, vai ficar na bibliografia para vocês depois, se quiserem, ler, não é? Mas então, eu quero que vocês entendam isso. Há um texto de Shakespeare, que inclusive para os advogados é uma leitura obrigatória, é uma cena da tragédia, do drama histórico de Júlio César, a cena 3, cena 2 do ato 3, chamada O Fórum. É, aliás, um flagrante do nascimento do direito romano. É uma situação, ora, o que é um fórum? Não é? Para nós hoje é um prédio, para eles era um debate, era uma discussão, e o fórum aconteceu no Capitólio Romano. Então, lá você tem um crime, que é o assassinato de César, você tem o agente do crime, que é o senador Brutus, que vai ao Capitólio apresentar a sua causa, apresentar as razões pelas quais ele matou César. O Brutus apresenta argumentos, é aclamado pelo povo e sai, deixando Marco Antônio, um outro senador, fazer os funerais de César. E lá na peça, o Marco Antônio destrói absolutamente os argumentos de Brutus e faz com que a plateia se revolte e coloca todos a seu favor, a favor dele, Marco Antônio, e contra Brutus, que tinha acabado de angariar a adesão do público. Então, esse texto que eu acabei de ler e a tragédia shakespeariana que acabei de mencionar são 2 modelos da literatura que ilustram de modo muito competente essa característica e essa estrutura do chamado argumento de lógica, com base nessa coisa tão antiga e tão atual e tão necessária que é o silogismo. Então, fica aí o argumento de lógica. Passemos ao argumento de comparação. Ora, o que é o argumento de comparação? Claro, o nome já diz, não é? É aquela colocação tão necessária de um elemento ao lado do outro. E essa comparação, às vezes, pode ser dada por similitude, por igualdade, por semelhança, e às vezes pode ser dada por oposição, né? Por contradição. Nos romances, por exemplo, toda vez que um escritor pretende fortalecer a bondade de um mocinho, ele põe um vilão ao lado do mocinho. Aquela vilania acentua a bondade. Ou o contrário, a literatura está tomada de exemplos
insuperáveis de argumentos de lógica e argumentos de comparação. Eu lerei aqui agora um trecho de Maquiavel para ilustrar o que seria esse argumento de comparação. O Maquiavel é um mestre de retórica. É aquela parte inicial do Príncipe que mostra para nós como os príncipes chegam ao poder e como eles mantêm o poder. É a abertura, é o primeiro parágrafo do capítulo 8º, dos que conquistaram o principado com malvadez. Reparem na abertura do primeiro parágrafo. Há ainda, então vejam os conectivos, há ainda. Se há ainda, é porque ele já disse algo e pretende adicionar um outro elemento, né? Há ainda duas maneiras de um cidadão comum tornar-se príncipe. Vejam, a primeira frase já dá a chave do texto. Há ainda duas maneiras. Então, ele falará de duas formas de ascensão ao poder. Quando não se pode atribuir tudo à sorte ou ao valor. Não quero deixá-los para trás, apesar de que um deles possa ser melhor discutido ao se falar da República. Trata-se de quando, por atos maus ou nefandos, chega-se ao principado, ou quando um cidadão comum, com o favor de outros cidadãos, torna-se príncipe de sua pátria. Então, vejam bem, na primeira frase, ele disse que falaria de dois modos de ascensão ao principado, de ascensão ao poder. E agora ele disse quais são esses dois. Trata-se quando, por atos maus ou nefandos, né? Por exemplo, um golpe de Estado. E depois, ou quando um cidadão comum, com o favor de outros cidadãos, torna-se príncipe de sua pátria. O favor, por exemplo, do voto, não é? E ele continua, discorrendo sobre o primeiro modo, mostrarei dois exemplos, um antigo e outro moderno, sem entrar particularmente no mérito, pois creio que baste imitar quem precisar. Reparem que aqui todo esse parágrafo foi construído a partir de colocações de dois elementos, uns ao lado dos outros, não é? Sempre um ao lado de outro. De uma certa forma, através de contrários, tanto que ele disse assim, vou falar de um moderno e de um antigo. E depois ele dá os dois exemplos. Ele vai falar de Siciliano Agáthocles e vai falar mais adiante de... não me recordo mais qual é o próximo, mas isso não importa, né? Então, vejam só. Nós estamos, então, já com dois modos de argumentar apresentados, a lógica e a comparação. Passemos ao argumento de autoridade. Tal como acontece com a palavra lógica, a palavra autoridade também tem várias acepções. E a autoridade, às vezes, se prende a autoritarismo. Então, quando a gente fala, argumento de autoridade, alguém pode acreditar ou imaginar tratar-se do argumento da autoridade constituída, né? Daquele que detém a força, o poder, ou o poder de mando, ou a liderança. Mas aqui nós estamos falando de autoridade intelectual.
aquele que é consagrado pela academia, pela ciência, como um alto especialista no tema. Então, você tem um determinado problema, uma determinada coisa a ser defendida, e você introduz alguém que já é consagrado com aquela proposição que corrobora a sua, que corrobora tudo que você vem defendendo ao longo do texto, não é? Só, meus caros, que tem existido uma moda na academia, nos últimos anos, a moda de insistir no discurso indireto. Isso me deixa angustiado. Toda vez que eu leio uma monografia de aluno, um artigo de aluno, marcado pelo discurso indireto, eu fico mal, porque eu só ouço a voz do aluno. É o aluno dizendo o que o fulano disse. Às vezes o aluno está citando um texto primoroso, mas eu vejo só o aluno falando do texto. Eu não vejo aquele grande jurista, eu não vejo aquele grande magistrado, eu não vejo aquele ministro que está citado ali no texto. Então, eu quero aconselhar a vocês que sempre que forem usar o chamado argumento de autoridade, que nada mais é que a citação, que vocês lancem mão do discurso direto. Nada melhor do que você afirmar que um determinado autor tem algo a te ajudar, né? Tem algo a complementar, e você citar lá aquele texto primoroso, aquele texto bem escrito, aquele texto convincente, além de provocar esse efeito, a citação de autoridade de modo direto, ela gera polifonia no seu texto. Vejam bem, um dos elementos estilísticos da língua portuguesa, das línguas em geral, que dão beleza, que dão primor, que fazem do texto um texto agradável, que torna a leitura uma leitura deliciosa, é a estrutura polifônica. E a estrutura polifônica é quando o autor faz o discurso direto. Eu quero citar, por exemplo, vou sempre citar os grandes autores canônicos, né? O Machado de Assis, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele começa o romance, ele começa contando o personagem começa contando falando da própria morte e descrevendo o próprio enterro. Então, lembrem-se do Brás Cubas lá no caixão, dizendo tudo o que estava acontecendo. Ele faz toda a narrativa e a descrição, e depois ele diz assim: e foi assim que entrei na cláusula dos meus dias. Foi assim que entrei no Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Então, reparem, vejam só. O Machado não se valeu apenas de si para compor aquela ideia tragicômica do enterro de Brás Cubas. Ele foi à sua grande referência, que é William Shakespeare. E foi ao personagem mais angustiado de Shakespeare, que é Hamlet, né? Essa frasezinha, esse Undiscovered Country, você só entende o Machado nesse ponto se você for lá,
se você for lá na peça, saber que essa frase foi dita por Hamlet quando ele estava lá no mausoléu do castelo, pensando aquele monólogo, fazendo aquele monólogo do ser e do não ser. Aquele monólogo de alguém angustiado entre continuar vivo e buscar a morte. Então, quando Machado fez isso, ele estava exatamente botando a voz de Shakespeare como uma segunda voz, uma melodia secundária, enriquecendo, ornamentando esse primeiro canto, que é o canto principal do texto machadiano. Os grandes autores fazem isso a todo tempo. Lá em Dom Casmurro, quando o Bentinho quer dizer que o ciúme começou a nascer nele em relação ao Capitu, ele narra um momento em que um personagem chamado José Dias citou lá um momento de Capitu que provocou ciúmes no Bentinho. E o capítulo se chama Uma Ponta de Iago. Ora, quem é Iago? É o personagem shakespeariano que planta os ciúmes no coração de Otelo, lá na peça Otelo. Então, nada mais enriquecedor para um texto do que a citação de autoridade feita de modo direto. Isso é na literatura, isso é na dissertação acadêmica de caráter científico. Bom, já vimos, então, 3 estruturas argumentativas: lógica, comparação e a citação de autoridade, o argumento de autoridade. Falemos, por fim, do argumento de exemplificação. A exemplificação, a palavra exemplo, significa a prova que vem de fora. Então, toda vez que eu interrompo um raciocínio para falar de algo que está alheio ao tema, mas que é comparável a ele e que pode construir uma visualização a respeito daquilo que eu quero defender, eu trago algo de fora e insiro com uma ilustração no texto. Como eu estou aqui na casa do Rui Barbosa, e inclusive ele nos acompanha aqui nessa tela, né? Eu vou ilustrar isso com um pequeno trecho do Rui chamado Como Apodrece uma Nação. Vou usar meus óculos de leitura aqui. Ora, onde não entra o sol, não entra a saúde. Onde não entra a luz, não entra o asseio. Onde não entra a claridade, não entra a ordem, a pureza, o contentamento. A vida que se desenvolve nas trevas é a vida baixa, descorada, maligna dos miasmas, das sevandijas e dos ratos, a vida triste, infecta e odiosa das masmorras, dos subterrâneos e dos esgotos. Quando os governos alugam os jornalistas para enganarem a nação e o estrangeiro, quando os governos assalariam os telégrafos para intrujarem no país e no exterior, quando os governos venalizam os legisladores para servirem às suas ordens e cobrirem os seus crimes, a vida nacional fugiu do ar livre e, subterrada na obscuridade, não gera senão bafios, minhocas, escorpiões e lesmas. É uma política feita no porão. Hoje, a política brasileira, no porão
lugar do escuro, lugar da garrafeira e da paparoca, lugar do milho e do lixo, lugar das fortunas envergonhadas e dos baixos contrabandos, lugar das traições famulatícias e das conspirações de cozinha. O Rui, nesse trecho, ele compara e exemplifica todo o tempo, não é? É esse escritor primoroso que faz da literatura algo atemporal. Vejam, isso foi escrito no início do século XX e é atualíssimo, não é? Então, meus caros, vejam, eu trouxe textos de leituras difíceis, né? Trouxe textos, nós começamos com Antônio Vieira, escritor da literatura portuguesa, sermonista, trouxe uma citação de Shakespeare, li o Maquiavel e encerrei lendo Rui Barbosa. Quatro autores dificílimos. Isso talvez tenha tornado a aula um pouco difícil para alguns, mas eu quero insistir no seguinte: o grande universitário é aquele que descobre cedo que os clássicos são os nossos melhores professores e que os nossos melhores professores, eles o são porque leram os clássicos. De modo que há muita literatura leve e fácil no mercado de livros hoje, mas vocês estão aqui diante de um velho professor que já viveu muito do que se pode viver no magistério e que não encontrou nenhum caminho mais maduro para ensinar os domínios da argumentação, os domínios da literatura e da escrita. Então, o advogado é aquele profissional que é chamado para lide, é chamado para contenda. O jornalista, o advogado, não é chamado para festa, não é? Ele é chamado para defender alguém que está diante de uma situação difícil, de uma situação opressora, de perda de patrimônio, de perda de poder, de perda de recurso financeiro, de perda de acesso a filho, a algo que pode ter sido objeto de luta de toda a sua vida. De modo que, ali, naquela situação, ele é chamado a exercer o direito, não é? De certa maneira, entregar para o seu cliente aquilo que lhe é tão caro através do exercício da justiça. E isso se torna mais fácil quando o advogado tem o pleno domínio dos recursos da persuasão, da argumentação e da retórica. E a retórica se torna mais eficiente quando ela vem alimentada pela literatura. De modo que fica aqui o conselho e o pedido desse professor cheio de cabelos brancos e cheio de rugas de expressão, para que vocês se debrucem, se dediquem à leitura do grande texto clássico. Eu queria, então, devolver a palavra aí aos professores Renato e Vladimir, para alguma consideração final e para os nossos comentários, né, de críticas e refutações e confirmações. Muito obrigado, professor, pela sua
sua fala. As manifestações já estão aqui no nosso chat. Se eu entrar aqui do lado, né, nos comentários, o senhor vai perceber como a sua aula mexeu com o público. Por alguma razão, o professor Vladimir ficou sem o sinal, né? Às vezes isso acontece, a tecnologia nos deixa na mão, mas a sua fala me fez lembrar de um professor que eu tinha no meu período de graduação, que ele sempre disse que a argumentação e a retórica eram as disciplinas mais importantes em um curso de direito. Porque ele dizia que o direito é exatamente a ciência, né, onde nós precisamos argumentar. Através dos argumentos, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Ele dizia isso. Ele dizia, um advogado que, por mais conteúdo conheça, por mais embasamento jurídico tenha, mas que não consegue concatenar as suas ideias, não consegue organizar a sua fala, não tem uma boa retórica, ele não consegue expressar os seus objetivos ou construir as suas teses. Né? Como o senhor bem fez a menção no início, né? O professor Vladimir, pelo direito e pela teologia, né, é alguém que conseguiu organizar o seu pensamento. E no seminário, né, se ele estivesse aqui, certamente ele iria passar essa experiência. Né? Mas no seminário eles têm exatamente aulas, né, que são aulas para o exercício da retórica. Né? Um pastor precisa ter a retórica muito bem organizada, senão ele não consegue transmitir o seu sermão, né, a sua fala. Então, é alguém que consegue organizar muito bem, né, e concatenar muito bem tanto o conhecimento jurídico quanto o conhecimento teológico. O nosso tempo, infelizmente, ele é curto, professor, porque a partir de hoje nós teremos também sendo iniciadas lives do curso de contábeis. Olha aí o professor Vladimir. E a temática agora, né, a partir dessa semana, as jornadas acadêmicas, não temos só o direito. A partir de hoje, a contabilidade emenda agora a partir de 10 horas, também através do YouTube, do Mackenzie. A economia e a contabilidade estarão pelo Instagram. Então, teremos 4 jornadas simultâneas acontecendo nos nossos turnos. Por isso, o nosso tempo, infelizmente, ele é curto dessa manhã. Senão, como bem disse o Helder aqui no chat, se essa palestra só terminasse às 24 horas, eu ficaria um dia inteiro assistindo ela. Tá bom, então... Concordo inteiramente com o Helder, inteiramente. Todos nós fazemos coro com o Helder. Diga para ele o seguinte, a professora Marta Siqueira, que estará... ela teve uma pequena editora que fechou para assumir um cargo público. Ela editou um livro meu sobre argumentação e ela me autorizou a dizer que as pessoas que disserem os nomes aí no chat, ou que tenham dito, receberão um exemplar desse livro. Que legal. Mackenzie de Direito também, tá bom? Muito obrigado. Os livros ficarão aí na unidade do Rio de Janeiro para que as pessoas possam retirar, tá? Só que a partir de março, porque a editora precisa mandar para nós aqui no Rio. Tá bom, professor. Tá bom? Depois de ter tirado o nosso, né, professor Antônio? Isso. Mas eu acompanhei a palestra vindo para cá, já estou na nossa casa, já estou com o Mackenzie no peito, né? E, puxa vida, vim me deliciando, professor Mauro. Realmente, os comentários colocados aqui ao lado espelham o sentimento de todos nós. Foi maravilhoso lhe ouvir. Início de semana, muito bom. Obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço, foi um prazer. Abraço a todos aí. Bom, só agradecer mais uma vez aos nossos alunos, aos nossos professores, pela participação, pelas mensagens deixadas no nosso chat. Hoje à tarde, nós voltaremos às 15 horas
com as nossas jornadas acadêmicas. Receberemos o Dr. Gustavo Martins, que estará falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente quer mais uma vez agradecer ao professor Mauro e dizer para o Helder que essa é apenas a primeira palestra de muitas. A nossa aproximação com a Casa Rui Barbosa estará recheada de muita fala, de muito estudo, de muita história ruiana que o professor Mauro Rosa escondeu hoje no jogo, mas que ele é um profundo conhecedor e que hoje, por força do tempo, ele não pôde expressar todo o seu conhecimento na matéria ruiana, mas em breve teremos o professor Mauro novamente conosco para falar mais sobre o assunto. A gente quer agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor Mauro, agradecer aos nossos alunos, aos nossos professores, ao nosso diretor, e às 15 horas estaremos novamente reunidos aqui no chat. Um forte abraço a todos e um bom início de semana para todos vocês. Um abraço.